Por falar em cuidar de imagem, boa que te trabalha, qual é que é boa imagem profissional? Maneira que boa botar bici na casa, maneira que boa botar bici para você sair na noite, para uma discoteca, para tomar um café, estar com os amigos. E a hora que botar bem para trabalho, mora que botar bici. Você que dá o exemplo de 3 momentos, que botar bici é completamente diferente, com certeza, né? Mas o ambiente laboral, mora que botar bici para bem para o trabalho. Não sabemos diferente de diferentes tipos de profissão, existe determinados tipos de roupa, que assim, então, como que vou te preparar para ir para o trabalho? Hoje nós também falou sobre vestuário no contexto profissional. E quem também fala conosco sobre esse assunto ali é Yara Santos. Já se conhece, assim, e ainda por cima, boa que está se show da manhã, já boa já Yara ali em outros contextos, já se viu também como escritora, ok? Yara tem 15 anos de experiência como relações públicas. Ele é relações públicas e também estrategista na personal branding, ou seja, ele é uma pessoa que trabalha com imagem de pessoas. Já esteve ocupa cargos de trabalho como assessora de figuras importantes da Serra, de trabalho Presidente da República, ex-ministra de Educação, ministro de Justiça. Então, hoje ele é nos convidado ali para bem falar a nós, não naquela questão de moda, eu poder pensar, ele não é alguém ligado à moda, mas alguém ligado a tratamento de imagem, de cuidar de imagem de pessoa no contexto profissional, ok? Então, nós devemos saber um bocadinho mais sobre esse dress code, etiqueta profissional. Yara, bom dia. Bom dia, Julieta. Esperar como falar direito de boné, é um jovem cheio de know-how, vamos dizer assim, gente com shape, como assessora, como escritora. E isso de trabalhar com assessoria tem muito que cuidar da imagem com quem trabalhas. Obrigada, Julieta. Yara dos Santos não é mais do que uma mulher que gosta de desafios, que é apaixonada pelas pessoas e procura ser sempre a sua melhor versão de si mesma. E é nessa melhor versão que significa dizer que o nosso maior património deve ser a nossa marca pessoal. Portanto, é isso que define o nosso posicionamento. É com essa mensagem que eu gosto de tentar inspirar também e ajudar as outras pessoas a descobrirem o seu melhor, o seu maior potencial. Yara, a hora que não está fala na dress code, diferente contexto, diferentes tipos de estar com indumentária. No contexto profissional, dependendo de situações, né, Armando tinha dito na introdução, o que é que não deve levar em conta efetivamente na hora que não está veste, que é para não ir para o nosso trabalho? O que roupa, nosso vestimento está falando de nós? Julieta, antes de concretamente de nos falar na indumentária, na traje, naquela roupa, então gostava de ressaltar uma questão que é fulcral. Fala de imagem significa que é um daqueles instrumentos mais poderosos de comunicação que nós não temos. Portanto, a partir da altura que nos fala com uma gestão da nossa imagem pessoal ou profissional, significa que é um instrumento de comunicação que reflete aquilo que nós é, nossa personalidade, nossa individualidade, projeta para fora nos valores, nos conceitos, às vezes no estado de espírito, ou seja, nas características únicas e pessoais. Portanto, imagem não significa dizer aparência, roupa. Imagem é um conjunto de pressupostos que também não só também pela boa aparência, cuidado com vestir, mas comportamento, conhecimento de protocolo, etiqueta, toda a linguagem não corporal, que muitas vezes é aquele que é mais difícil de controlar e de não estar consciente nele, é nosso tom de voz, é a maneira que nos relaciona com pessoas, com colegas, com fornecedores, com clientes, ou seja, é tudo aquele panóplia ali de pressupostos, de premissa, que forma, então, nos imagem. Portanto, imagem é um componente da nossa marca pessoal, mas não é única, não é exclusiva. Porque aquele pressuposto ali é fundamental para orientar-nos, então, para a forma que nos crê, apresenta nos imagem, ou seja, nos aparência. E no trabalho, qual é a nossa imagem? Tenho ou não uma boa imagem profissional?
Qual é a imagem que pessoas têm de mim no trabalho, ou como colega, ou como executiva, ou como líder, ou como dirigente? Sabendo que as interrogações lhe, tendo que preocupação, estando ciente, uma imagem, no caso da fala, como Julieta falou, e bem, de roupa exclusivo, ou seja, nunca se também fala de grandes marcas, é com a oportunidade de pessoas mostram mesmo esta siga tendência de moda, ou mesmo se acompanha tudo que é novidade, mesmo está a par de que os últimos gritos, mas não, é algo que está mostrando nossa identidade. E através de imagem, então, é uma oportunidade de nos expressar nosso posicionamento. Aquilo que nós aquilo que está diferenciando. Porque senão, se não vai única e exclusivamente com preocupação para a roupa, não está corre o risco de ser tudo igual. Tudo igual. E se o bobo, cremosa, boa personalidade... Então a roupa acaba por ser apenas um item dentro de todo o contexto. Claro, portanto que ele é bom realça. Imagem não é falar de roupa, muito menos roupa caras, ou roupa que não está conhecida vulgarmente, não está falando roupas de grandes marcas. É que a roupa que se define a pessoa. Nos atende boa roupa. O que é boa roupa? Roupa adequada. E entrando no nosso capítulo de imagem profissional. O que é uma pessoa que está bem vestido profissionalmente? Ou está bem vestido ou aparenta sempre direito? Antes de mais, fala de gestão estratégica de imagem profissional, significa que não tem que levar em conta tudo que os pressupostos de para falar, minha forma que me comunica através da minha imagem, te reforça aquilo que me crê, mostra o que está fazendo, é coerente com a minha forma de estar, com o meu pensamento, com os meus valores, com a minha identidade. Então, uma das primeiras dicas para não ter uma boa imagem profissional é viste sempre de acordo com o nosso tipo de corpo. Significa, não tem que conhecer nosso corpo. Exato. Tem vários tipos de corpo. Tem, por exemplo, mulheres que não estão a falar, esse tipo de corpo, ele quer esse formato, uma pera. Né? Aquela cinturinha e parte de quadril fica mais arredondado. Outro tem aquele formato que não está a falar, não, é um corpo, mas ou então ele tem ombros, por exemplo, mais largo e baixo, mais estreito. Então, que não conche nosso corpo de melhor, então, aí não tem mais cuidado com nossa aparência, no sentido de nos valoriza. E também, outra preocupação no trabalho, eu uso sempre peças que estão a fazer parte de nosso dia a dia, quer no trabalho, quer fora dele. E outra dica fundamental é respeita aquele que Julieta há pouco refere, código de dress, ou seja, aquele código de vestuário de minha instituição. E nesse particular, então, todo cuidado é pouco, porque muitas vezes não tem pessoas que esse podiatra não está bem vestido. Bem vestido para moda, tem roupa moderna, que está na moda. Exatamente, tem um corpinho que combina com ele muito bem, ou seja, que se cumpre aquele primeiro requisito que é também vestir de acordo com o tipo de corpo, mas é que está ajustado a esse ambiente de trabalho. Exato. E na Cabo Verde, infelizmente, na questão de comunicação e imagem, porque se Maian refere, aqui não está a falar de imagem, é uma forma de comunicar. Então, infelizmente, nem todas as instituições, organizações, tem um código de vestuário assumido, formal. Mas mesmo que tenha, isso não implica dizer que cada um veste como quer, conforme seu estado de espírito e conforme sua vontade. Não, tem sempre regras implícitas. Por exemplo, não sabe, mas tem determinadas profissões ou funções que logo já ambiente de trabalho é diferente. Hoje, por exemplo, pessoal de comunicação, nomeadamente um publicitário ou um jornalista, tem que trabalhar para ser trabalho dia a dia, ser traje, ser indumentária, é diferente, por exemplo, de um advogado. É diferente de um médico. Ou seja, é pessoas que logo, eles já, mesmo que tenham uma regra formal escrito, mas a natureza da instituição, da organização onde trabalha, ele já sabe, portanto, também ele é ser o embaixador de sua instituição, ou seja, através de forma que está viste, ele mostra, mas ele acompanha identidade, visão, aquele que é imagem institucional. Yara, nosso tempo é catcheu.
já tendo com essa passa, mas queria só para não concluir, resumidamente, então, a hora que alguém está prepara para você trabalho, já não fala ali que nas imagens há toda uma panóplia de itens que não tem leva em conta, mas se eu tivesse que aconselhar uma pessoa que está na casa assistir negócio ali, para direto nesse ambiente profissional, resumidamente, o que você gostaria de falar para ele? Resumidamente, no trabalho, por exemplo, não tem que escolher roupas neutras, se não aposta em roupas neutras. Por exemplo, não usa acessórios, já que te dou um bocadinho mais de realce. Enquanto se não tiver, por exemplo, peça vistoso que te chama atenção, cores fortes, aí não te combinar com algo neutro. Em termos de maquilhagem, que deve ser excessivo, maquilhagem ideal para trabalho, aquela maquilhagem leve. E em termos de penteado, tem sempre preocupação com aparenta um cabelo tratado, arranjado, sapatos. Sapatos não tem preocupação, sapatos confortáveis, né? Saltos altos, mas não demasiado. Até se aconselha aquela escala de 2 a 12 centímetros, sendo o ideal 7. Mas, Julieta, para resumir, gostava de, se te permitir, realçar o sentido. Até que não te destaca tudo que é conjunto de dicas. É sempre para falar aquela preocupação para que os usos que não se fazem de nossa roupa vai ao encontro de aquela que imagem que não quer reforça. Basta dar um exemplo. Não tem que ter capacidade de saber visto de acordo com a ocasião. Por exemplo, um jornalista. Ele nesse ambiente natural, se calhar, ele tem já uma roupa mais à vontade. Mas, se essa estava a cobrir uma cerimónia oficial, imagina que tem um evento na presidência da República. É completamente diferente. Ele deve ter um traje adequado para aquela, para moda. E que passa um profissional competente, cuidado, que sabe também, valoriza essa área, essa função. A mesma coisa com maquilhagem, por exemplo, nas mulheres. Faz um bom uso de maquilhagem, que significa durante o dia. Faz uma maquilhagem que quase que hoje é rosto de alguém. Que se a maquilhagem está tão forte que te grita, que se está num encontro... Ele que é todo o centro de enquanto atenção, o objetivo, né? Por exemplo, é passa um projeto para ser aceito, não. A pessoa está mais concentrada, te distrai no seu rosto, porque que tem e maquilhagem e adequado, discreto. Então, imagem é sempre aquele. Acho que você também convidou para criar um quadro ali para falar disso, para o assunto. Não, com muito gosto, outra, porque está a fazer parte de nós enquanto especialista na área de comunicação e imagem e me particularmente ajuda pessoas a projetar melhor e principalmente garante uma forma que se apresenta, uma comunicação que mostra tudo através de imagem, postura e cima no hoje. Porque muitas vezes não te deixa aquele desafio ali. Se houvesse, não tem momentos que não te viram a falar. Não tem preocupação com a imagem, não te apresenta bem, mas que se te ajudam a atingir o objetivo. Não quer passar uma imagem de um profissional sério que está à altura de grandes desafios para assumir uma liderança. Mas a vou te ali mais um tema para o próximo. Yara, eu queria só agradecer por boa disponibilidade. Obrigada, tá bom? Obrigada por Com certeza não te ter mais oportunidade de conversas do género.